todo ano, quando sai uma nova lista de bilionários, a gente tem uma chance de entender um pouco melhor como a riqueza funciona no mundo. Hoje a gente vai pegar uma notícia quente do Brasil e cruzar com as ideias de um dos maiores investidores da história para mergulhar fundo nesse assunto. Olha só esse número: 31. Essa é a quantidade de novos bilionários que o Brasil ganhou em 2025. É um número que com certeza chama atenção. Mas mais do que isso, ele nos leva a uma pergunta fundamental. É essa questão, né? Como é que se chega lá? Como fortunas desse tamanho são construídas? Será que existe um segredo, uma fórmula? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje, os caminhos que levam para esse clube tão exclusivo. Então vamos lá, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa olhando para essa nova turma de bilionários, depois compara os caminhos da herança e da criação de valor. Aí vamos direto na fonte, nos segredos do Buffett, ver como isso se aplica na vida real e, por fim, dar uma olhada num ponto bem importante: a relação entre toda essa riqueza e a desigualdade. Ok, primeiro passo, entender o cenário atual. A lista da Forbes é tipo um raio-x anual da elite econômica, então ela é o ponto de partida perfeito para nossa análise. Pois é, segundo a Forbes, o clube dos bilionários brasileiros está crescendo. Com esses 30 novos nomes, agora são 300 pessoas no total. E essa lista, olha, é bem mais do que só uma curiosidade. Ela é um verdadeiro laboratório que mostra pra gente de onde vêm essas fortunas, quais são os setores que estão bombando. Agora a gente entra num ponto-chave: herança contra a criação de valor, porque basicamente existem duas estradas bem diferentes que levam até o topo. A questão é essa: não tem só um jeito de virar bilionário. A nova lista deixa isso bem claro. De um lado, tem o pessoal que já nasce com o passaporte carimbado, que herda o lugar no clube. Do outro, tem quem constrói o próprio caminho, tijolo por tijolo. E essa tabela mostra o contraste de um jeito perfeito. De um lado, o Max Telles. O cara tem só 29 anos. É o estreante mais jovem e herdou uma fortuna inacreditável da Abinvev. Do outro, uma história bem diferente. Executivos da WEG são profissionais de carreira que se tornaram bilionários porque a empresa cresceu e as ações que eles tinham se valorizaram absurdamente. E essa história da WEG nos leva direto para o manual da criação de valor. E para entender isso, nada melhor do que ouvir a sabedoria de Warren Buffett. Afinal, como se constrói uma empresa capaz de gerar esse nível de riqueza? A ideia central de Buffett, explicada no livro da Mary Buffett, é até simples, mas é muito poderosa. Investir de verdade não é ficar olhando o gráfico subir e descer, é entender o negócio por trás daquela ação, é pensar como se fosse o dono da empresa. E aqui está um conceito fundamental, o tal do valor intrínseco. Basicamente, toda empresa boa tem um valor real, verdadeiro. O preço na bolsa de valores pode variar, pode ser uma montanha-russa, mas com o tempo ele tende a encontrar esse valor real. E qual é o segredo para se dar bem com isso? Paciência, é saber esperar. Essa frase do Buffett é clássica e resume tudo. Ele diz que é muito melhor comprar uma empresa incrível por um preço ok do que comprar uma empresa mais ou menos por um preço que parece uma pechincha. A qualidade do negócio vem sempre em primeiro lugar. E para achar essas empresas maravilhosas, o Buffett usa uma metáfora genial: a ponte de pedágio. Pensa numa empresa que é como uma estrada que todo mundo precisa usar, e para usar tem que pagar. Esse tipo de negócio, que tem uma vantagem competitiva tão forte, é o sonho de qualquer investidor. E, segundo ele, existem basicamente 3 tipos de pontes de pedágio. Primeiro, os monopólios de consumo. Sabe aquela marca que todo mundo compra quase sem pensar? É isso. Segundo, os donos da mídia, os canais onde todo mundo tem que anunciar para ser visto. E terceiro, os serviços essenciais, coisas que a gente simplesmente não pode viver sem. Tá, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas a grande questão é: será que esses princípios realmente explicam as fortunas que a gente viu lá na lista da Forbes no Brasil? Será que funciona na prática? Vamos ver então. Agora a gente vai conectar os pontos e ver como o manual de Buffett se encaixa perfeitamente na realidade brasileira. Vamos começar com a fortuna da família Telles, a que veio de herança. A origem de tudo, a AB InBev, é um exemplo de livro, um caso clássico de investimento no estilo Buffett. Mas por que a Bev InBev é esse exemplo perfeito? Pensa bem, suas marcas são gigantescas, conhecidas no mundo todo. Isso dá a ela um poder de preço enorme e lucros super previsíveis. As pessoas compram as bebidas deles de novo, e de novo, e de novo.
É exatamente essa vantagem competitiva duradoura que o Buffett procura, o tipo de coisa que constrói riqueza por gerações. Agora, vamos para o outro caminho, a VEG. Ela mostra como um negócio industrial de primeira linha, mesmo não sendo uma marca óbvia para o consumidor final, pode gerar uma riqueza imensa. Como? Com desempenho consistente e uma valorização de longo prazo que beneficia quem acredita na empresa, como seus executivos e acionistas. Bom, essas histórias de sucesso são incríveis, sem dúvida, mas quando a gente olha os números mais de perto, eles também contam uma outra história, uma que revela um desequilíbrio bem grande. E um dos dados mais marcantes é a distribuição por gênero. Dos 300 bilionários do Brasil, 240 são homens. Isso é 80% do total. Uma diferença enorme. E se a gente for olhar para o volume de dinheiro, a disparidade fica ainda mais clara. Os homens nesse clube detêm somados quase 5 vezes mais riqueza que as mulheres. Então não é só uma questão de quantidade de pessoas na lista, mas do tamanho do patrimônio que cada grupo concentra. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? A principal lição é que grandes fortunas, na maioria das vezes, nascem da participação em negócios dominantes, aqueles que duram, seja por herança, seja por carreira. O ponto é que o acesso a essa participação, a essa fatia do bolo, ainda está longe de ser igual para todo mundo. E para fechar, fica essa reflexão. Todas as histórias que a gente viu hoje, tanto as de herança de empresas sólidas, quanto as de criação de valor em negócios excelentes, apontam para uma mesma direção, a força do longo prazo. Num mundo que vive correndo atrás do ganho rápido, da solução imediata, talvez a paciência seja, no fim das contas, o maior superpoder de todos.